Olá, alunos! Eu sou a professora Carol, nossa intérprete de hoje é a Viviana e a gente está aqui para mais uma aula de Química do nono ano. Vocês lembram do que nós vimos na aula passada sobre a tabela periódica? Hoje nós vamos continuar esse assunto e vamos aprofundar esses conhecimentos. Nossos objetivos hoje, primeiramente, são estar com o caderno para fazer suas anotações e as atividades. Você já pegou o seu? Corre lá, pega ele que eu espero um pouquinho. O segundo objetivo é confirmar sua presença lá no Classroom. Entra na aula, entra no link e confirma sua presença. Depois tem outro link lá embaixo que é o link da atividade. Entra lá e faz aquela atividade para você poder ter sua nota. Se você não tem acesso aos aplicativos, vá na escola, busque suas atividades e entregue aquelas que você fez. Não esquece de entregar a caneta, gente. Por favor, é assim um apelo assim do fundo do coração. Entrega feita a caneta, certo? Outro objetivo da aula de hoje é conhecer os níveis e subníveis atômicos. O que será que é isso? Compreender a sequência do diagrama de Linus Pauling. Nossa, isso é muito divertido. E realizar as distribuições eletrônicas sorrindo. Você vai ter que sorrir na hora de fazer, não vai ter outro jeito. Ok? Então vamos primeiro relembrar esse quadradinho aqui, que é nosso conhecido da aula passada. Nós falamos sobre os elementos químicos na tabela periódica e nós temos esse formato aqui, ó. Esse elemento, ele tem um símbolo, um nome, uma quantidade de prótons, uma quantidade de elétrons, um número atômico e um número de massa, que são esses números aqui, ó, essas letras. O símbolo é o S, que está aqui no meio do quadradinho. O nome está sempre embaixo do símbolo, que nesse caso é enxofre. Ele tem 16 prótons, que é o mesmo do número atômico, a letra Z. Lembrem que Z é igual a P, você não esquece. Os elétrons são a mesma quantidade dos prótons, mas nós temos aqui, ó, nesse cantinho, a distribuição eletrônica, que a gente vai aprender hoje. E a massa dele é o número de prótons mais o número de nêutrons. Algumas tabelas já trazem esse número aqui embaixo, prontinho para você. E aí é só você analisar os dados depois. Antes de tudo, quero ver se você estava prestando atenção na aula passada, e a gente vai fazer uma atividade aqui. Tem uma tabela aqui embaixo com alguns elementos, que é o elemento C e o elemento D. Você vai analisar os dados que tem aqui e você vai marcar para mim a alternativa aqui embaixo que corresponde a qual é o número da letra X, da letra Y, da letra Z, da letra W e da letra V. Essas letras são correspondentes ao número atômico, ao número de prótons, ao número de elétrons, ao número de nêutrons e à massa atômica. Então presta atenção aqui, faz o cálculo que a gente já volta para ver se você respondeu corretamente.
Conseguiu? Tava um pouquinho difícil, eu sei, mas calma. A alternativa correta é a letra C. Aqui nós temos o número 15, que corresponde à letra X, que é o número atômico desse elemento. Como que eu sei que é 15? Porque o número de prótons dele que está dizendo ali é 15, então é a mesma coisa. O número 13 que está aqui, ele é correspondente à letra Y, que é o número de prótons. Se eu sei que o número atômico é 13, o número de prótons é igual. O outro número também é 13, que é a letra Z, que é o número de elétrons, que é a mesma coisa do número de prótons e do número atômico. O próximo número é o 14, que é da letra W, é o número de nêutrons. Para eu descobrir o número de nêutrons, é só eu pegar o valor da massa e subtrair o número de prótons, que eu já descobri que é 13. Então, 27 menos 13, 14. E o último número, 31, é correspondente à massa do elemento D, que é a letra V que está lá. Eu tenho que somar o número de prótons e o número de nêutrons. Muito simples, um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai trabalhar muito agora em cima desse tipo de atividade. Então, você precisa treinar para poder aprender. Se você achou difícil, faz de novo no seu caderno, vira a página e resolve o exercício novamente depois, ok? Lembrem que eu falei para vocês das camadas eletrônicas que tem na eletrosfera? Nós comentamos que elas têm essas letras, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma delas tem uma quantidade de elétrons que elas conseguem suportar. Os cientistas realizaram estudos onde eles colocaram o elemento químico e jogaram um feixe de luz nesse elemento. Ao jogar esse feixe de luz no elemento, ele passou por uma lâmina e essa lâmina fez com que o feixe de luz sofresse uma refração. O que é uma refração? É quando um raio de luz branca se separa em outras cores. Igual num prisma, ali na imagem. Quando você vê um arco-íris, por exemplo, é um prisma que está acontecendo na luz quando a luz passa por dentro da gotinha da chuva. Quando eles fizeram isso, eles descobriram que, além das camadas que tem na eletrosfera dos elementos, tinham camadas entre elas, os subníveis. E aí eles conseguiram descrever 4 subníveis em cada nível. Caraca, que legal! Então, nós temos aqui, ó, S, P, D e F, que são os subníveis que tem dentro de cada um desses níveis aqui que a gente já conhece. Cada subnível consegue segurar ali na camadinha dele uma quantidade de energia, uma quantidade de elétrons. O nível S, ele consegue segurar uma energia de 2 elétrons. O P, 6. O D, 10. E o F, 14. É muito importante lembrar desses números, porque a gente vai trabalhar agora com eles. E a gente vai ter que lembrar de fazer isso sorrindo, ok? Então, aqui só para ficar fácil de você visualizar, nós temos o núcleo, as camadas, que são os níveis, e entre cada uma dessas linhas aqui é como se eu tivesse mais 4 linhas. Fácil, né? Tenta visualizar isso. Aqui eu tenho um elemento onde ele tem as camadas dele, os níveis, e dentro dos níveis eu tenho os elétrons aqui, ó. Estão vendo que eles estão distribuídos bem bonitinhos? Agora a gente vai entender como que eu faço para distribuir isso de forma correta. Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. Ele é muito legal. Você vai ter que aprender e basicamente memorizar ele, fazer ele repetidas vezes para que ele se torne algo tranquilo de se realizar. Se você analisar aqui, ó, nós temos todas as camadas, todos os níveis que a gente já falou lá atrás, isso é fácil. E aqui nós temos os subníveis, ó, o S, o P, o D e o F. Lembra que eu falei para vocês que o nível K é o que suporta menos energia? Então, ele só vai conseguir ter um subnível que é o S. O L, ele vai ter outros 2 subníveis, porque ele consegue um pouquinho mais de energia. O M consegue mais energia ainda. O N e o O são aqueles que conseguem até 32 elétrons nas órbitas. Então, eles vão ter os 4 subníveis completos.
O P e o Q, assim como o L e o M, eles carregam menos energia. Então, a gente vai aprender agora como desenvolver isso. Lembra que o núcleo e as eletrosferas, as camadas, elas vão estar distribuídas de uma forma onde perto do núcleo tem menos energia e quanto mais afastado do núcleo tem mais energia. Sempre que eu for fazer esse diagrama, eu vou ter que seguir essa sequência das flechas. Por isso que tem essas flechinhas vermelhas aqui, porque eu vou respeitar elas. Quando eu pegar um elemento, eu vou ter que começar a distribuir todos aqueles elétrons nesse diagrama. Calma. Lembre de sorrir. Primeiro tem um exercício para você fazer aqui, para a gente poder entender isso e ir com calma. Você vai copiar no seu caderno essa sequência do diagrama de Linus Pauling que tem aqui do lado. Então, você vai fazer lá as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vai fazer essas linhazinhas em volta. E aí eu já vou explicar como que a gente vai resolver isso. Já volto. Agora, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer para descobrir a distribuição eletrônica a partir do diagrama de Linus Pauling. Se você observar aqui, nós temos um exemplo. Esse exemplo é do fósforo. O número atômico dele é 15. Então, isso quer dizer que ele tem 15 elétrons, 15 prótons. Nós vamos analisar o número de elétrons para fazer essa distribuição. Toda vez que eu for começar, eu vou começar pela primeira linha, pela primeira camada, que é a camada K, que a gente vai chamar de 1. Eu vou colocar aqui o 1 e eu sempre vou começar pelo S. Então, vai ser 1S. E quantos elétrons a camada S tem no subnível? Só 2. Então, eu vou colocar aqui 1S,
2. O fósforo tem 15 elétrons, então 15 menos 2 que já estão aqui. Agora, seguindo a flechinha, eu vou começar pela segunda linha com o número 2, que é a segunda camada, e naquela camada eu consigo colocar até dois subníveis, o subnível S e o subnível P. Mas eu vou ter que seguir uma regrinha aqui, eu não vou poder colocar todo mundo de uma vez, eu tenho que seguir as flechas. Então, se eu coloquei um S2, o próximo vai ser 2S2. E aí, eu já diminuí 4 elétrons do total. O próximo número que vai vir é a sequência da flechinha aqui, ó, o 2P6. Quando eu coloco o 2P6, eu já tenho 6, 8, 10 elétrons, mas ainda faltam 5. Seguindo a sequência da flechinha, eu vou para a próxima linha, para a próxima camada da eletrosfera, que é a terceira. Então, eu coloco o 3S e a quantidade de elétrons que cabe no S, que é só 2. Se eu somar aqui, eu tenho 10, 12. Então, eu tenho que ter mais uma linhazinha aqui na diagonal. Vai ser o P. Eu falei para vocês que o P cabe até 6 elétrons. Porém, nesse caso, o fósforo ele tem 15 elétrons. Se eu já distribuir os outros aqui no começo, agora só me restam 3. E não tem problema, eu posso colocar só 3 aqui na última que está tudo certo. Para ficar fácil de visualizar a ordem certa, a gente sempre copia depois lá embaixo, de fazer o diagrama, que daí você consegue conferir se os números estão corretos. Então aqui eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P3. Se a gente somar todos os expoentes, a gente vai ter o número atômico do fósforo, que é 15. A última camada, que é a terceira linha que está aqui, nós temos dois números aqui. Nós temos o 3S2 e o 3P3. Se eu unir essas duas aqui, eu vou ter uma quantidade de 5 elétrons. Essa camada, a terceira camada, eu vou chamar ela de camada de valência. Então, na camada de valência do fósforo, nós temos 5 elétrons. Isso quer dizer que você vai encontrar ele lá na tabela periódica na família 5A. Confere depois para ver se é verdade. Vamos fazer aqui um exercício para ver se você entendeu como é que faz. Você vai fazer a distribuição eletrônica do elemento cálcio, que apresenta um Z igual a 20. Ou seja, o número atômico dele é 20, então ele também tem 20 elétrons. Tenta fazer do jeito que a gente viu o último exemplo para ver se você consegue. Já voltamos.
E aí, foi fácil? Você fez sorrindo, né? Ah, por isso que não deu certo, você não estava sorrindo. Poxa, vamos lá, eu vou ajudar você agora. Para fazer essa resolução, a gente vai colocar a primeira camada, que é a camada 1, e ela tem o subnível S2. Então, 1S2, de 20 sobrou 18. Vamos para a segunda camada. 2S2, então sobraram 16. A próxima flechinha vem lá do 2P6. Então, agora sobraram 12. Aí eu vou para baixo e vem o 3S2. Na sequência, eu vou para o 3P6. E aí eu volto aqui embaixo para a última linha, que é o 4S2. Se eu escrever isso e somar, eu tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Olha só, deu certo. Eu preciso lembrar de fazer esse esquema na diagonal. Escrever a linha e ir colocando os subníveis. E daí eu vou somando para ver se dá certo. Nesse caso do cálcio, na camada de valência dele é a 4S2. Então quer dizer que ele tem 4 camadas eletrônicas e na última camada ele tem 2 elétrons. Então você vai achar o cálcio na segunda coluna da tabela periódica. Tá duvidando? Vai lá para ver. O outro exemplo que eu trouxe é o exemplo do ferro. Ele tem 26 elétrons. Vamos lembrar da regrinha. Você tem que colocar lá a primeira camada, que é 1, e ir distribuindo. E aí você vai seguindo na sequência na diagonal. Então, 1S2 de 26. 2S2, voltando a flechinha lá em cima. 2P6, descendo 3S2, volta com a flechinha lá em cima. 3P6, 4S2 descendo e ainda me sobram 6 elétrons para eu colocar no nível 3D. O D é o nível que comporta até 10 elétrons. Então, eu vou colocar o que eu tenho. Se tiver menos que 10, não tem problema. Você pode ir fazendo essa distribuição e já escrevendo embaixo. Aí você consegue ter controle do que você está fazendo. Se você somar aqui, ó, vai dar 26, que é o número atômico do ferro. A camada de valência do ferro é a 4S2. Tá, mas você não falou que era a última? É a última. Se você olhar aqui, ó, na distribuição, é a última linhazinha. Se você colocar ela aqui, você vai ver que o 4 é a última que estava lá. Porém, eu tenho o 3D6. O 3D6, mesmo sendo o último que eu coloquei aqui, não é a camada de valência. É a camada que tem o nível mais energético, ok? E aí, a camada de valência do ferro tem 2 elétrons, porque é aqui, ó, 4S2. Só presta atenção que você consegue e lembrar de sorrir. Vamos lá ver se você vai conseguir fazer.
Na configuração eletrônica de um elemento químico, há 2 elétrons no subnível D. O número atômico desse elemento é letra A, 18, B, 20, C, 21, D, 22. Uma dica, para você descobrir, você precisa fazer a distribuição eletrônica. Então faz a distribuição, escreve os subníveis embaixo para você poder depois marcar o X. E eu já volto para conferir sua resposta.
E aí, foi difícil? Eu acho que foi um pouquinho, né? Vamos tentar resolver aqui, ó. Vamos lembrar dos níveis das camadas, que nós começamos sempre pela primeira, que é a primeira camada que cabe 2 elétrons. Seguindo a flechinha, eu vou para a camada 2, que primeiro tem o primeiro subnível, S2. Subindo lá na outra flechinha, eu vou para o subnível P, que cabe até 6 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, aí eu volto para o subnível da linha de baixo, do S2, da linha 3. Volto lá de novo no subnível P, que tem 6 elétrons. E aí eu desço para o outro nível da outra camada, 4, que tem mais 2. E aí, por último, eu volto no subnível D, que é o da pergunta, que está perguntando que vai ter 2 elétrons. Para você entender melhor, nós fizemos um esquema aqui no quadro que vai te ajudar a entender esse tipo de resolução de exercício. Nós vamos ter aqui as camadas eletrônicas, onde você vai poder observar esses elétrons sendo distribuídos. Nós temos aqui, ó, o núcleo do átomo e a camada K. Nessa camada tem só um subnível que compreende 2 elétrons, então 1s2. A próxima camada é a camada L, onde tem 2 subníveis, o S2 e o P6. Se eu for para a próxima camada, que é a M, ela vai ser a terceira camada, onde tem o subnível S2, o subnível P6 e ela vai ter o subnível D2. Mas como a gente tem que fazer a distribuição no diagrama, distribuindo nas diagonais, esse elemento vai nos demonstrar que existe uma quarta camada, que é a camada N, que compreende o nível do S2. Então, esse elemento, ele tem 4 níveis com seus subníveis, e aí em cada subnível a gente vai distribuir esses elétrons. Nesse caso do titânio, que é o elemento que a gente fez a distribuição, ele tem a camada de valência sendo a quarta camada, que tem um nível S2. Mas a camada mais potente dele, com o subnível mais energético, é a camada D, que acabou no D2, que a gente estava pedindo no exercício. Ficou mais claro agora? Para a gente ver se você conseguiu entender, vamos fazer uma nova atividade, um novo exercício. Nós temos aqui, ó, vocês vão fazer a distribuição eletrônica do elemento abaixo, que é o silício, e vocês vão depois me dizer na letra A qual é a camada de valência dele e quantos elétrons ele possui. Na letra B, você vai me dizer em qual período e em qual família você vai encontrar ele na tabela periódica. Vamos lá, você é capaz de conseguir. Já volto com a resposta.
Vamos lá, galera, ver se vocês conseguiram resolver. Primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica do elemento. O silício tem 14 elétrons. Então a gente vai distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2, porque ele só tem 14. Fazendo essa distribuição, na letra A, você vai me dizer qual que é a camada de valência dele. A camada de valência é a 3. Quantos elétrons ela possui? Ela possui 4 elétrons. Os elétrons do subnível S e os elétrons do subnível P. Na letra B, você precisava me dizer a qual período e família ele pertence na tabela periódica. Ele pertence ao terceiro período, porque nós temos aqui, 3 camadas. E ele pertence à família 4A, porque o último nível dele, a última camada, tem 4 elétrons. A gente vai pegar o jeito de fazer tudo isso, vamos treinar com mais exercícios e logo logo você vai estar craque nisso aqui. Só para você ver lá na tabela periódica como eu estou falando a verdade, se você contar aqui, 1, 2, 3, 3 períodos, ele vai estar aqui e aqui, 1, 2, 3, 4. Encontramos o silício. Bem fácil. Na aula de hoje, nós relembramos o que são os elementos químicos e que eles são feitos de átomos, que esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, que são diferentes. O Z é o número atômico, que é o mesmo que a quantidade de prótons e de elétrons do átomo. Na eletrosfera, nós vimos que existem níveis, que são as 7 camadas, e os subníveis, que são as letras S, P, D e F. E esses níveis energéticos compreendem quantidades de elétrons diferentes. A camada de valência é sempre a última camada do elemento, aonde nós encontramos os elétrons. E ela não vai ser necessariamente a mais energética. A gente viu que tem exemplos onde a camada mais energética está antes da camada de valência. Tenho aqui para vocês uma imagem do Linus Pauling, que é o grande cientista que nos ajudou com essa tabela periódica, com a distribuição dos elementos. E ele disse assim, que uma das maiores satisfações da vida na curiosidade é você conseguir satisfazer a sua curiosidade. E aí você consegue ser muito mais feliz quando você descobre aquilo que está te deixando curioso. Com isso, eu digo para vocês se cuidarem, continuarem se hidratando, se alimentando bem, fazendo atividade física, cuidando de quem vocês gostam, keep safe e thank you por assistir mais uma aula. A gente se encontra na próxima aula de Química.